Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 13 da temporada 14, A Calmaria Antes da Tempestade. Quem narra o título desse episódio é o Mestre Wu, e ele já se inicia no mar, né? Nós vemos aquele barco, lá o Mary Louise, né? E ele tá no meio de uma tempestade. Os tripulantes até tentam, né, pedir socorro pra guarda costeira, mas a guarda costeira diz que os céus estão limpos, que não tem nada, tipo, não tem nada à vista. Porém, o Mary Louise insiste que a tempestade veio do nada, né? Então o capitão lá do barco, né, para de falar quando ele nota uma sombra nas ondas. E essa sombra é nada mais, nada menos do que o Odira. Pois é. Não, socorro! E aí, quem está controlando a Odira, montado na cabeça dela? O próprio, o Rei Kalmar, né? Então, tipo, o Kalmar vai embora com a Odira e os céus se acalmam. Então, lá na doca de Ninjago City, nós vemos que a guarda costeira, né? Um dos representantes está lá com a vara de pesca quando ele fisga alguma coisa. Só que ele não consegue puxar, porque essa coisa está fazendo muita força. E essa coisa é o professor Glutinous, né? Que pergunta se ali é Ninjago City, que ele precisa urgentemente falar com os ninjas. Enquanto isso, o Jay vai lá pro empório de games do Benny, né? Ele fica feliz quando vê um monte de criança jogando Prime Empire. Ele vai se gabar que ele teve no jogo, mas quem também tá naquele arcade é a Nia, que o chama, né, pra jogar Dance Pants. E ela mostra um novo passo que ela bolou, né, que é o Jaya elétrico. E aí o Jay fica, ah, meu Deus, você batizou em minha homenagem? Ela, não, foi a junção dos nossos nomes. E é um passo pensado para ser feito em dupla, trabalho em equipe, então vem que eu vou te ensinar. Eles ficam lá dançando em conjunto, conseguem fazer o Jaya elétrico, né? Todo mundo tá muito feliz observando os dois e a máquina meio que dá um pane, né? Será que eles bateram um novo recorde? A gente não sabe, só que todo mundo fica aplaudindo, né? Eles se abraçam. Então o Mestre Wu já chama a galera pelo comunicador dizendo que eles precisam ir para a delegacia, pois é urgente. Chegando lá, né? Tá o Jay, a Nia, o Zane, o Mestre Wu e o Bentomar. Eles se encontram com o comissário, que os leva até uma sala de interrogatório onde está o Glutinous, né? E basicamente ele vai alertar que o Kalmar despertou a Odira. Só que ele diz, não, isso não é verdade. A gente conseguiu recuperar o amuleto. Só que ele diz que não, que o Kalmar os enganou, que ele trocou o amuleto da tempestade verdadeiro pelo amuleto falso que estava na Ilha dos Guardiões. E a gente tem um breve flashback rápido, né, de quando a Nia estava perseguindo o Kalmar naquela baleia. E ele disparou, né, alguns torpedos na direção da rajada de água da Nia, causou meio que uma explosão que os ninjas viram na água, né? Só que a Nia deu a meia volta na baleia e tomou o amuleto da mão do Kalmar. Só que, tipo, nessa fração de segundo em que ele disparou os torpedos e a Nia desviou, ele trocou o amuleto sem ela ver. Então a Nia voltou com o amuleto falso e ele ficou rindo, gargalhando, né? Então ele retornou para o templo de Odira, lá na trincheira do Tártaro. Falou pro Glutinous, né, o que ele conseguiu e tal, só que o Glutinous ficou meio preocupado. Não, calma aí, vamos fazer uns testes antes. Mas o Kalmar já tá desesperado, né? Ele vai e finca o amuleto da tempestade lá no espaço na cabeça da Odira e ela desperta. Eis que o Kalmar pega o cetro lá, né, o tridente, bate na cabeça da Odira, ela fica com os olhos vermelhos e passa a ser controlada por ele. E aí ele ri diabolicamente, né? Fim do flashback, e aí o Glutinous explica que depois disso ele acabou repensando os atos e viu que cometeu erros, né? Então ele decidiu vir para Ninjago City para alertar a galera. E tipo, já tem 2 dias que o Kalmar despertou a Odira. Então eles não sabem quando, mas ele pode atacar a qualquer momento. Então o Mestre Wu já passa um comunicador para Pixel, né, que tá lá no monastério, na Baía de Veículos, junto com o Kai e com o Lloyd, porque ela tá trabalhando em veículos submarinos, né? Provavelmente para perseguir e procurar o Kalmar no fundo do Mar Sem Fim. E aí que tá. Ela diz que os veículos vão ficar prontos em 3 dias. Só que o veículo que o Kai tá trabalhando meio que pega fogo, então 4 dias. O Mestre Wu dá 12 horas para ela
pois ele precisa que os veículos estejam prontos o mais rápido possível e também que a Pixel emita um alerta de evacuação para Ninjago, né? E beleza, nós vemos alguns cidadãos de boa comemorando suas vidas, vivendo normal, até que eles recebem um alerta de evacuação da Pixel e uma tempestade começa a se formar no céu. Então vamos para as docas de Ninjago, vemos que a Gale Gossip e o Vini estão ali, né, para fazer uma matéria, pois o nível da água começou a subir exponencialmente. E aí, do mar surge o Kalmar e a Odira. E aí, né, a Gale e o Vini correm para dentro do helicóptero que decola conforme a maré vai subindo e inundando as ruas de Ninjago City. Então, a Gale tá desesperada fugindo do helicóptero, dizendo que eles vão voltar após o intervalo. E assim se encerra o episódio. Minha gente, eu falei que esses 4 últimos episódios da temporada seriam frenéticos. Mas enfim, né, vamos falar sobre a trivia do episódio. O Jay e a Nia, eles dançam lá no empório de games do Benny, né, na máquina do Dance Pants, dando uma continuidade àquele hobby de dança dos dois, que nós já vimos anteriormente no curta Vamos Dançar e no episódio 9 da temporada 12. 2 passos para frente, 1 passo para trás. Inclusive, a Nia batizou a dança dela, né, o passinho lá, de Jaya Elétrico, unindo o nome dela com o do Jay. E aí que tá, gente. Na vida real, esse é o nome do chip mesmo, do casal entre Jay e Nia, Jaya. Esse episódio também vai marcar a última vez em que a Nia vai usar o traje Armor dela. Pois é, não posso dar mais detalhes acerca disso. Além do mais, esse é o único episódio da série, né, até o momento, que não é o primeiro de uma temporada a não ter uma abertura. O que eu quero dizer com isso? Desde a 4ª temporada de Ninjago, o primeiro episódio nunca mostra a abertura. É sempre o segundo episódio da temporada que tem a abertura, né? Nós tivemos isso em Torneio dos Elementos, Possessão, Piratas do Céu, Mãos do Tempo, Filhos de Garmadon, Caçados, A Marcha Oni, Segredos do Espinjito Proibido, Prime Empire, Mestre da Montanha, A Ilha e agora em Seabound, né? Porém, esse episódio é no meio, quase no final da temporada. E esse episódio não tem uma abertura. Já começa lá no Mary Louise e depois que a Odira vai embora, que aí sim o título do episódio aparece. Claro, esse é o único episódio que não tem abertura e não é o primeiro da temporada, mas eu não estou contando com os episódios piloto, porque aí realmente não tem abertura neles. Inclusive, esse é o segundo episódio, né, da temporada 14 a não ter uma abertura. O primeiro foi justamente o primeiro episódio dessa temporada. E aí que tá. Curiosamente, o título do episódio 4 da temporada 8, O Grito de um Homem Morto, em alemão é Die Ruhr von der Sturm. Me perdoem a pronúncia em alemão. Eu até perguntei para o meu amigo Sing, que ele estuda alemão, né? Como é a pronúncia. A minha não saiu tão perfeita, então. Mas basicamente, o que é que isso quer dizer? Basicamente, essa frase, né, que foi usada no título do episódio 4 da temporada 8, pode ser traduzida como a calmaria antes da tempestade. Então, tecnicamente, o episódio 13 da temporada 14 e o episódio 4 da temporada 8 possuem o mesmo nome em alemão. Pois é, né? Bem bacana. Agora vamos para a parte de referências culturais que esse episódio traz para a gente. O título mesmo faz referência a um dizer, né, um ditado popular de mesmo nome, a calmaria antes da tempestade. E o significado é justamente para representar um período de calma antes de uma época bem ativa ou violenta. Um dos personagens que nós conseguimos ver no fliperama usa um boné com uma folha de bordo vermelha, bem semelhante à folha de bordo na bandeira do Canadá, né? Isso muito provavelmente é uma referência ao fato da Wild Brain, que é o estúdio que passou a animar Ninjago a partir da temporada 11, ter a sede deles em Vancouver, que fica na província da Colômbia Britânica, lá no Canadá, né? Inclusive, quando a Nia fala pro Jay se concentrar, focar na tela, focar no alvo, né, em si, é uma provável referência ao clássico Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança,
quando um dos pilotos rebeldes fala isso para o comandante antes de começar a entrar em pânico, né? A cena do Kalmar colocando o amuleto na cabeça da Odira é bem similar a uma cena de outra série da Lego, Lego Nexo Knights. Eu não cheguei a assistir bem a série, mas eu peguei essa curiosidade aqui na Wiki, né? Basicamente, no episódio 8 da quarta temporada, quando o Jestro insere o último poder proibido no Colossus de Pedra, como resultado, tanto ele quanto a Odira são despertados, ou seja, o Kalmar e o Jestro despertaram criaturas místicas usando algum objeto. O Kalmar foi o amuleto da tempestade, já o Jestro foi o poder proibido, né, que despertou o Colossus. Outra semelhança, uma vez que essas criaturas foram despertadas, ambas foram usadas pelo vilão principal. No caso aqui temos o Kalmar, que fica acertando o amuleto das ondas com o tridente dele para controlar a Odira. Já o Monstrox, né, que provavelmente foi o vilão da temporada 4 de Nexo Knights, entrou na boca do Colossus. Pois é. Outro detalhe. Os locais em que essas criaturas estavam aprisionadas foram destruídos ou severamente danificados após elas acordarem. Por exemplo, a Odira meio que sacudiu o templo lá, né? E eu não sei o que aconteceu com o Monte Thunderstorks, mas é isso. E o que é que esse episódio agrega para a série no quesito continuidade? Esse episódio se passa 2 dias após o anterior, uma vez que o Glutinos mencionou, né, o fato do Kalmar ter despertado a Odira já tem uns 2 dias. O barco Mary Louise reaparece nesse episódio. Para quem não lembra, é aquele barco que apareceu no episódio 2, que o Zane e a Pixel foram resgatar, né? O Jay faz uma menção à Liga dos Jay e o seu título como Jay Superestrela do Rock, que ele ganhou lá na temporada 12. Essa, curiosamente, não é a primeira vez em que Ninjago passou por uma inundação. A primeira vez que isso aconteceu foi durante um curta, que não é canônico, chamado O Atraso de Lloyd. E esse é um dos 20 curtas de uma minissérie não canônica de curtas chamada A Casa de Chá do Wu. Essa é a primeira vez em que a Gale Gossip, o Vinny e o Okino aparecem desde o finale da temporada 12. Inclusive o Okino até aparece protegendo as pessoas, né? E nós temos algumas aparições rápidas de fundo no episódio. Temos o Sammy, o Nelson, o Vlad Tutu e Jimmy, o policial. Esse episódio também compartilha algumas semelhanças com o primeiro episódio da temporada 10. Por exemplo, quando o Glutino vai alertar os ninjas, o Wu e o Bentomar, sobre o ataque iminente do Kalmar com a Odira, é bem semelhante a como o Lord Garmadon chamou o Lloyd lá em Cryptarium para avisar sobre a chegada inevitável do Zone, né? E em ambas as ocasiões, o Mestre Wu reuniu a equipe para alertar a população de Ninjago. Só que, diferente da temporada 10, aqui os ninjas conseguiram avisar todo mundo antes da ameaça chegar. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E ninjas nunca desistem. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.